uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime né? perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca, né? Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho mais uma vez lembrar que nós temos um Apoia-se e que é muito importante. Qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente manter esse programa maravilhoso no ar, que entrevista mulheres extraordinárias, lindas, maravilhosas, talentosas. Hoje eu tô profundamente emocionada que eu tenho uma grande amiga de longo tempo. Maria Joana, atriz, apresentadora, deusa, inteligente, talentosa, ganha tudo que ela faz, cuidado! Amiga, você falou isso tudo, eu ia falar igual a você, né, amiga? Que lindo, um prazer estar aqui. Tô emocionada. Amiga, e um prazer estar aqui vendo seu crescimento, vendo você botando a cara, empreendedora, tão lindo, né? E nesse mundo que a gente vive. É difícil mesmo, esse mundo ainda machista, patriarcal. A gente ser mulher, a gente ser empoderada, a gente conseguir se manter fazendo o nosso projeto. Linda, amiga, Sim. linda de ver. Linda, parabéns. Muito sucesso. Me conta tudo, quer dizer, conta pra todo mundo tudo. Onde tudo começou, essa mulher, esse furacão. Ai, amiga, que loucura. Olha, eu vou te falar. Eu uma vez, outro dia… já tem um tempo que eu venho me fazendo essa pergunta e eu acho que eu cheguei a uma conclusão, que é assim, a pergunta é: quem veio primeiro, a Maria Joana, atriz ou a Maria Joana, o PJ ou pessoa física? Por quê? Porque todo o meu olhar de vida é o mesmo olhar que eu tenho como artista, assim, sabe? E eu fico me perguntando, assim, desde nova eu já sabia o que eu queria, assim. Sempre? Assim, minha mãe fala que desde, sei lá, 5, 6 anos de idade… Minha irmã é 4 anos mais velha. E a minha irmã entrou na faculdade com 15. Gente do ela céu. entrou muito nova. É que a gente morou nos Estados Unidos, a gente morou fora, aí adiantou e tal. Nesse período, ainda era muito criança. E minha mãe falava que, além de eu já fazer milhões de performances, eu virei pra ela e falei: mãe… Eu não sabia que tinha faculdade, né? Imagina, eu era criança, então não tinha esse entendimento. Eu falei: mãe, eu não vou querer estudar nessas coisas, tá? Eu vou querer fazer teatro. Aí minha mãe falou: tá. E tipo, bem novinha. E qual era a referência? Tinha alguém que você conhecia? Nada? Não, essa época nem a minha irmã… A minha irmã começou a fazer teatro, mas eu nem lembro. Acho que foi até um pouquinho depois, ou se foi nessa mesma época, assim. Mas eu falei antes. Ainda não tinha nenhuma referência. Eu só gostava de fazer performance, Sim. essas coisas. E aí, logo depois, a minha irmã começou a fazer teatro. Ela fez o tablado. Quando a minha irmã fez o tablado, eu falei: opa, vou logo… É esse negócio eu aí. entrei, sei lá, no ano seguinte, 2 anos depois, numa outra turma, e comecei a fazer teatro. E eu já fazia teatro no colégio. Isso eu tô falando da 7ª série, assim, tá? E aí eu já entrei logo na mesma época para um grupo de teatro amador e comecei a fazer projeto escola. Então foi uma coisa que, assim, desde nova, eu já mostrava pra minha mãe que eu gostava dessa área. E pra valer, né? E sem ter noção, assim, do lado profissional, que eu digo, sem ter noção que tinha faculdade ou essa coisa do estudo. Eu entendia que era onde eu queria habitar. E graças a Deus, Ju, eu acho que, assim, quando eu falo de oportunidade, privilégio, eu agradeço, porque pra mim tudo tá… Claro que a gente nasce com a nossa missão, nossa vocação, mas a nossa educação, o meio ambiente que a gente cresce, pode impulsionar ou não também muito a gente. Então, sem dúvida, é uma junção da nossa vontade, que era a minha vontade desde nova, mas eu também tive esse estímulo, por isso que eu sou muito grata. Então, desde muito nova, minha mãe via que eu gostava disso e me estimulava. Então, quer fazer teatro? Então vai fazer teatro. Mas sempre me cobrando assim: vai estudar. Sim. Quer fazer? Mas você vai ser o melhor que você puder, você vai se formar nisso, então você vai meter a cara. Então, logo no colégio, quando eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer esse projeto escola, que era um grupo de teatro amador, eu tô falando que eu tinha o quê? 12, o grupo amador com 14. Muito nova ainda. Quando eu terminei o colégio com 17, eu já fui fazer faculdade de teatro. Então, eu ficava pensando assim, cara, o que vem antes, assim? Porque a maneira que eu olho a vida e eu olho o outro tem a ver com a maneira que eu olho a arte, que é estudar o ser humano por completo, sabe? O ser humano é plural. O ser humano, são milhões de possibilidades e a gente está sempre em transformação. Então, sei lá, e depois eu cheguei à conclusão, de repente, é isso. Eu já nasci, talvez, com uma
Sim. E é uma grande sorte, né? Você saber o que é a sua Amiga. vocação, a sua paixão desde nova. Por isso que eu sou muito grata, assim, a isso e aos estímulos que eu também tive, às ajudas, né, as oportunidades. Uma boa orientação. Boa orientação, porque isso a gente sabe que incentiva. Assim como a minha irmã, desde nova, também foi para a área da saúde. Então, graças a Deus, eu acho que quando você tem pessoas também que te incentivam, isso te ajudam também você ter um norte. Então, começou acho que muito desde novinha, sabe, amiga? Minha história, te ajuda, assim. É uma família que te ajuda a saber quem você é, né? É. Um pouco foi E aí foi faculdade de teatro. Fiz faculdade de teatro, fiz… Na faculdade você já foi pra oficina da… E eu tava me formando na faculdade de teatro. O grande lance da faculdade de teatro, que é também muito legal, que assim… Eu fui aquela aluna de teatro, gente, que assim, não queria fazer televisão. Amava teatro. Todos nós passamos por essa. Amiga, não tinha isso? Somos muito cult, Aí não queremos esse negócio Aí o que acontece? comercial. A gente faz o quê? Paga a língua, né? Que a gente vem nessa vida pra pagar a língua. Aí fui… E aí no quarto período, parece, eu não lembro direito, os produtores de elenco da Globo, eles sempre iam nas faculdades dar uma olhada nos novos alunos e tal. E numa dessa… Alguns produtores de elenco que hoje são grandes amigos, eles me viram e falaram, eu e algumas pessoas, né? Falaram, vocês não querem fazer um cadastro na Globo e tal? Aí eu falei, vamos e tal, vamos fazer. E aí fiz esse cadastro, de lá comecei a fazer alguns testes, já me chamaram pra oficina. Eu fiz o teste pra oficina, passei, fiz oficina. A oficina demorou alguns anos, até a gente fez, durou mais tempo. E aí, em 2010, eu fiz a minha primeira novela. Mas vamos contar aí que eu fiz um cadastro em 2006… Então, assim, demorou até um tempinho, assim. As pessoas acham que foi, né? Resolvi ser atriz, já fiz uma novela atrás da outra. Não, pelo contrário, assim. Fiquei muito tempo fazendo só teatro, ganhando R$10. Mas as portas foram se abrindo, Mas foram, né? as oportunidades foram vindo, assim. E aquilo que eu te falei, minha mãe ficava… Amiga, eu juro por Deus, quando eu lembro, eu falo assim, cara, eu agradeço muito. Tipo, 7 horas dentro do carro, esperando eu fazer, tipo, um teste na Globo. Eu fazia… E ficava lá, sabe, assim, sem ar-condicionado. E depois eu fiz 3 novelas indo de ônibus. Porque você era menor de idade. Menor de idade, eu era menor de idade. Quando eu comecei a fazer teatro, já nesse projeto amador, tudo ela tinha que assinar. Sim. Eu era menor de idade. E quando eu comecei a fazer teste na Globo também, eu tinha 17. E aí… A minha primeira novela já não, aí eu já era mais velha. Era mais velha. Aí eu comecei a ir de ônibus, enfim, rolê tudo. O que também eu vou te falar, amiga, eu agradeço muito todos os obstáculos, todo o meu caminho, assim, tudo que… graças a Deus vieram oportunidades até na minha primeira novela, assim, que eu fui testada para um outro personagem. Eu acredito que é muito bom quando você tem a oportunidade de ir crescendo. Porque às vezes você realmente recebe um presente, uma oportunidade enorme, e às vezes a gente não tá preparado. Não tá preparada, com certeza. E aí é aquela… Mas aqueles explica dois isso melhor. O que lados. aconteceu? Quando você fez a sua primeira novela, você… O que aconteceu? Quando eu fui fazer foi em 2010. O Marcos Chetman, que era o diretor da novela, eu não lembro muito bem a escalação. Eu lembro que a Ju Paz ia fazer a novela, Ju Paz, amiga minha. Eu lembro dela comentando até isso. Ela ia fazer a novela. Eu não lembro se foi quando ela engravidou. Eu não lembro o que aconteceu, que ela não fez a novela. E eu lembro que a Cleo entrou. E eu tinha um personagem, que agora eu não lembro quem que ia fazer, que seria a mocinha da novela. E… eu não lembro quem que ia fazer, porque depois entrou a Milena Toscano, mas não lembro quem que ia fazer. Ia ser essa atriz com um ator. Eles queriam testar esses atores para fazer o protagonista. E aí o Chetman já me conhecia de uma outra coisa que eu também não lembro o que foi. Muita coisa, amiga. Muito porre já das antigas. E me convidou para fazer tipo um workshop com esses meninos. Se eu não me engano, eram 3 atores. Ele falou, Maria… eu queria que você, com esses 3 atores, fizesse um workshop e depois fizessem a cena pra gente poder avaliar esses atores pra serem os protagonistas. Isso. E nessa, eles começaram, acho que, me testar também, porque tinha essa personagem que era protagonista vaga. E eu ainda não sabia disso. Que bom. Chegou um determinado momento, eles me falaram, Maria, olha, a gente queria te testar realmente, fazer o teste pra essa protagonista e tal. Eu nunca tinha feito novela. Aí eu falei, olha, faço
amarradona, vou dar o meu melhor, mas a questão é a seguinte, eu nunca fiz novela, eu sou formada em teatro, me garanto na atuação e no teatro. Mas, querendo ou não, televisão é uma outra ferramenta, entendeu, amiga? Então, eu fui muito honesta. Eu falei, eu não entendo ainda do procena ali, das 4… Essa parte eu ainda não domino. Ele, Maria, mas é um aprendizado. Falei, eu não tô sendo muito honesta, porque a gente já teve… Né, amanhã ou depois eu vou ser cobrada. Entendeu? Não me vem depois… Não, mas é que é isso. Eu expus muito a minha vontade de estar no projeto e a oportunidade, de fazer uma protagonista. Mas, de fato, eu nunca tinha feito novela. E aí eu fui fazer o teste, eu, Milena Toscano, com Murilo Rosa. E aí a Mi passou. E aí eu fiquei super feliz, assim, claramente. Obviamente, imagina, não que eu não fosse dar conta, não é isso. Mas, amiga, a gente sabe aonde a gente também pode pisar. E aí ela fez um trabalho lindo. Às vezes é uma proteção. Exatamente, sabe? E ela fez um trabalho lindo com a Cleo, que fazia a antagonista, né? E eu fiz um sargento da polícia, que foi um personagem maravilhoso. Fazia par com o Emílio Orciolo, que foi meu primeiro par romântico, meu amigão, que eu só agradeço. Amigo, eu tive a oportunidade de aprender. Sobretudo de câmera, direção. Desculpa, eu tô batendo toda hora. Enfim, aprender milhões de coisas com calma. Então foi ótimo. Sem uma pressão horrorosa de ter que funcionar, porque acaba… E que a gente sabe que, assim, gente, qualquer trabalho que a gente comece, por mais domínio que a gente tenha, ainda assim, é uma linguagem diferente. Assim, atores de ofício, você sabe, amiga, você atua em várias coisas. São diferentes, são linguagens diferentes. Até quando você faz novela e você vai fazer uma série, você vai fazer um filme, é diferente. Muito. Então, eu acho que a cada linguagem, se a gente tiver a oportunidade de aprender, melhor. Então, o meu caminho, eu agradeço muito. Porque eu acho que foi um crescente, assim, você foi fazer uma escola dentro da televisão, Foi. Né? E aí, a segunda personagem já foi um personagem maior, já foi com um núcleo maior. Aí eu já tinha uma mãe, eu já tinha uma irmã, eu já tinha uma família. Aí tinha um par romântico, aí tinha um triângulo amoroso. Aí, a gente, quando eu falo de ir crescendo, é porque é isso. Quando a gente vai ver… todos os personagens, tem personagens que vão compondo, tem personagens que já tem um núcleo, tem personagem que já faz parte do núcleo principal. Então, eu tive a oportunidade de ir crescendo e aprendendo. Então, agradeço muito ao Negrão, Walter Negrão, que foi o autor de 3 novelas que eu fiz. Então, assim, aprendi também muito com cada equipe. Os diretores, cada um com a sua linguagem. Aí teve o Jaimon Jardim, que é outra linguagem, que aprendi também pra caramba. Então, foi muito legal, amiga. E depois eu fiz Malhação, que foi uma personagem que bombou. Que aí foi outra piração, outro universo. Aí foi uma escola, amiga. Porque… Mas que loucura. Você foi feliz durante todo esse tempo na televisão? Ou muito. Conta das adversidades também. Malhação, que era uma lutadora de Muay Thai. Eu olhava meu corpo, uma pessoa que fazia yoga e corria só. Oi, né? Então… eu falei, caramba, mas sabe aquele desafio de, assim, gostoso que o ator tem da gente se moldar? Aí você muda o corpo, muda o cabelo, muda tudo, você vira outra pessoa. Esse é o barato. Então, pra mim foi um mergulho, foi o primeiro mergulho que eu fiz intenso de físico, emocional, energético, tudo. Porque eu compus uma personagem, assim, do zero mesmo, assim, sabe, amiga? E depois ela perdeu a memória, então entrei pra um lado de estudar o psicológico, que foi muito incrível. Então, pra mim, Malhação foi uma virada, assim, de chave, assim, sabe? De aprendizado. E era uma época boa da Malhação, né? Era uma época incrível da Malhação. Malhação bombou muito essa época. Essa Malhação em específico, então, ela na internet, ela… eu acho que começou esse mundo novo, né? Foi. O mundo do digital. Porque, querendo ou não, a Malhação tinha um horário, né? Que, na nossa época… ajustava com a escola, com tudo. Com a chegada da escola. Depois ficou solto. E aí a galera queria assistia depois quando chegava. Quando chegava já era o online. Então foi vendo que o online tava tendo mais views do que às vezes a audiência na televisão, entendeu? Então foi muito legal. Ela reprisou na pandemia. E aí depois vieram outros desafios. Aí que foi a Sol Nascente, que eu pilotei uma Harley. Amiga, eu tenho carteira de moto, né? Olha pra minha cara. Pergunta se eu piloto uma moto. Claro que não. Mas a minha pessoa jurídica pilota. Entendeu? Eu sou uma pessoa… Você poderia ter tido uma dublê, mas você fez questão de… Não, o que acontece? Como é que é? Malhação teve dublê. Eu pilotava também uma moto. Era dublê. Isso eu assumia pra todo mundo. Quando chegou em Sol Nascente, era uma Harley Davidson. E tinha cena, minha primeira aparição na novela. Lembra de uma cena da Malu Mader? Que ela chegava de moto? Era a minha cena. Você fez, né? Aí eu falei, para. E eu sou louca pela Malu Mader. Achei ela, tipo assim, musa master. Musa. Eu falei, gente, eu vou…
Aí eles falaram, Vou Maria… ter que fazer eu mesma, não vou Mas deixar. na verdade, é que é o seguinte. E isso eu acho muito, muito interessante. Tinham cenas que precisavam mesmo, que seriam muito melhores se a gente soubesse pilotar. Pra você subir na moto, você tem que ter carteira. É um critério muito interessante que a empresa tem. Sim. Por quê? Porque você tá botando a sua vida em risco e de outras pessoas. Então, era uma regra de você fazer a personagem. autoescola. Aham. A autoescola. Independente se ali em alguma cena específica você precisasse de um dublê. Mas ainda assim, eles queriam que a gente fizesse autoescola. Todos os personagens que andavam de moto, só quem não tinha carteira, se eu não me engano, era eu e a Letícia Spiller. Porque o Bruno Galeasso e o Henry já tinham. E eles já tinham moto. E aí eu tirei. Amiga. Agora você ainda anda de moto? Claro que não! Mas se pedir pra um personagem andar, Sim. vou andar. Olha que loucura. É. Eu não sei o que acontece com o ator, cara, que ele entra num transe louco. É o transe. Isso é o barato da nossa… Amiga, eu falo isso pras É pessoas. um assim, mergulho enlouquecedor de uma possibilidade de ser quem você não é, né? Amiga, e você passa a ser. É. Isso que é o mais louco. Você cria realmente a respiração dessa pessoa, o corpo lindo. dessa persona, a energia dessa persona, você vira… E você é capaz de fazer. Por isso que tudo é a mente. Então, eu brinco, falo… Claro que a minha pessoa física seria capaz de pilotar uma moto, você precisa. Não é isso, mas é que… Como a Maria Joana, de Sim. fato, ela não gosta, eu nem me provoco a Você isso. nem teria… por quê? Mas o meu personagem gostava e, cara, ele ia amarradão, entendeu? E aí foi, essa amarradona, mulher né? deusa… Então, assim, foram Motoqueira. desafios, amiga, que eu agradeço, que eu acho que a minha profissão, graças a Deus… Cada profissão, lindamente, né, tem o seu lado incrível, né? Seus obstáculos, mas seu lado incrível. Mas a nossa profissão, né, eu acho que ela tem isso de você ter milhões de possibilidades de ser outras pessoas. E aí, quando a gente volta pra gente, a gente volta num lugar muito mais empático. A gente volta num lugar muito mais calmo até, né? Porque a gente vê que… A gente faz parte de uma grande engrenagem e que tá tudo bem, que tem outros olhares e que… Experimenta viver na pele do outro, né? Com mais facilidade. Então eu só agradeço, amiga, assim. Mas não é fácil. foi, e até agora tá sendo uma carreira… Não é fácil, mas onde as coisas aconteceram, né? Em algum momento você ficou com medo? Ai, meu Deus, agora tá mais Total, difícil. amiga. Porque eu sei, é uma profissão dificílima. E eu já entrevistei aqui atrizes até com carreiras também longas, mas que já sofreram. Ai, não, fiquei um tempão sem trabalhar. Você acabou emendando um trabalho no outro. Conta um pouquinho dessa… E depois vai contar também das… Ela ganha tudo, tá? Por que não foi no BBB ganhar? Não, amiga, pelo amor de Deus. Calma aí, vamos chegar aí. Calma aí, ela ganha tudo. Amiga, eu vou te falar. Tem 2 pontos. Sim, graças a Deus… Você reconhece isso que eu tô falando. Total, né? Total. Tá. E é uma coisa que eu agradeço muito. Eu tava falando outro dia até com as minhas amigas que são atrizes isso. Eu falei, que doideira, porque graças a Deus, desde que eu fiz a minha primeira novela, eu só emendei trabalhos. Todo ano eu tava trabalhando, todo ano eu tava fazendo alguma coisa. Então, assim, é um privilégio, amiga. A gente sabe disso. Sim. Só que dá a impressão pras pessoas, quando eu falo isso, é porque assim… Quando você tá fazendo uma novela, quando você tá na novela, quando você está no audiovisual, dá a impressão que quem tá no audiovisual tá milionário, tá tudo sim. a vida tá ótima. Sim. E é todo mundo no mesmo lugar, porque você vê na novela, então todo mundo é amigo, vocês se encontram Sim, todo mundo na mesma praça de sim. alimentação, como todo mundo dá essa impressão. E não é a realidade. Então o que acontece? Como eu fui emendando trabalhos, dava até a impressão que eu tinha um contrato longo. E eu não tinha, era contrato por obra. Por obra. Então o que acontece com contrato por obra? No início, era contrato de carteira assinada. Então você tinha plano de saúde, você tinha os benefícios. Só que toda quebra de contrato, você não tinha mais os benefícios. Então, chegou um momento que assim… Eu tô trabalhando, eu tinha plano de saúde, tava tudo certo. Mesmo não tô que por um espaço trabalhando… pequeno, você também viveu essa angústia da insegurança. Era um espaço pequeno que, Sim. se a gente for colocar entre uma novela e outra, era quase um ano. Porque Sim. uma novela dura menos de um ano. Pois e aí é. depois a outra é só no outro ano. Então Mesmo ficava meio você que emendou uma novela da outra, experimentou Total. essa insegurança que é, nossa, cruel dessa profissão. E aí, amiga, foi um assunto que eu até falei com amigas minhas que já foram contratadas, assim, com contratos longos. Assim, eu falei, amiga, é a realidade da maioria dos atores. Muito. A minoria tem essa realidade que
o público acha que a maioria tem. Sim. Não é. Então, esses gaps de tempo, eu tinha que fazer render o dinheiro que eu tinha ganho antes. E aí, o que é também uma dificuldade desses atores que estão nesse mesmo nicho, quando tem esses gaps? Tem certos trabalhos que você não pode… Não é que você não possa. Você passa a não fazer mais. Você começa a ter que ponderar certas coisas. Quando você pondera certas coisas, você fala, não, mas eu preciso de dinheiro. É isso e aí faz como? Então, como é que diz não? É um jogo que você tem que aprender muito louco. Então, isso tudo eu agradeço porque foi isso. Eu emendei, graças a Deus, um trabalho atrás do outro. Trabalhos que, graças a Deus, foram crescentes, que eu pude aprender. Até chegar um momento que eu entrei na parte de programa. Que eu também acabei, graças a Deus, emendando. Então, assim, eu fiz o Dança, depois eu fiz o Superchef, depois eu apresentei um programa. Então, foram oportunidades que foram surgindo. E aí, amiga, entra numa coisa que, assim… Eu sei que você vai entrar na parte da competição depois, mas eu já queria, assim, falar. Eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar. Assim como você, assim, a gente tem essa realidade. Então, eu topo os programas, ou os realities, ou seja o que for, por estar trabalhando. Sim. Porque eu preciso e porque eu gosto realmente de trabalhar. Todo o trabalho é incrível, maravilhoso? Não. Não, principalmente não o tempo inteiro. Mas por eu estar trabalhando, eu vou girar uma energia boa, porque isso vai me prover outras coisas boas. Claro. Então, eu entro de corpo e alma nesse sentido, entendeu, amiga? Independente do trabalho que seja. Se eu vou apresentar, se eu vou dançar, se eu vou cozinhar, se eu vou limpar o chão, se eu vou fazer unha, se eu vou fazer isso. Não importa, entendeu? Eu vou pelo trabalho. Você tem uma estrela brilhante, maravilhosa. Você tem um carisma… Amiga, linda. E isso é irreconhecível. Não tem como… É inegável. A gente, né? Porque a gente tem uma energia… Amiga, a gente tem uma energia muito parecida, brilhante. Cara. E onde você chega, você brilha. Mas isso é óbvio, a gente tem que falar disso o tempo inteiro. Mas como assim, eu sei que é uma profissão muito dolorida, né? A gente vê pessoas talentosíssimas sofrendo. Então assim, por isso que eu gosto sempre de trazer essa realidade, sabe? E mesmo pra você, como você falou. Muita gente te olhou ali, emendando um trabalho no outro e achando, pra ela foi moleza, né? Ela em nenhum momento sentiu essa dor, essa angústia, que é essa insegurança de não ser escolhido. Fora que o salário também é no início, né? Você tá começando, né? O salário, ó. Exatamente, pô. Mas vem cá, tudo que você faz, você ganha. Amiga, mas eu não sei, eu vou te falar. Me conta da dança na sua vida. Tá. Você já dançava antes? Então, quando eu era bem novinha, fiz balé, criança, né? Balézinha, sozinha, né? E quando eu tinha, na adolescência, assim, eu comecei a fazer jazz. Jazz, normal. E amei. Acho a dança incrível, achava lindo a comunicação através do corpo e tal. Mas eu nunca tinha feito dança com alguém. Nunca tinha dançado com ninguém, nunca tinha feito nada. Só que o ator, ele acaba fazendo milhões de trabalhos corporais. Sim. E aí, fiz jazz, parei, porque eu me lesionei. Parei e nunca mais fiz dança. Então, quando eu fui ser jurada do dança, quando me chamaram… Você foi ser jurada? Fui, me chamaram pra ser jurada. No programa, eu falei, gente, quero participar. Saí de lá falando, eu quero participar. Aí todo mundo, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Pode me chamar que eu quero participar. Achei incrível, amei tudo. Saí de lá falando que queria participar. Chegou no ano seguinte, veio o convite. Maria, você quer participar mesmo? Eu falei, óbvio que eu quero. E eu não tava fazendo novela. Você achava que ia ganhar? Claro que não! Tá. Mas nunca Isso na não vida. era uma questão, você queria participar. Eu queria trabalhar, porque era, eu ganhava por mês, entendeu? Maravilhosa, eu tava amo contratada. essa pessoa real. Pelo amor de Deus, eu tava Sim. contratada. E esse dança, então eu era contratada por mês. Independente se você era eliminado ou não, você continuava. O que acontece? O programa era aquele elenco. Então, independente se você era eliminado ou não, sua imagem tava lá. Passava na chamada, você tava lá. Você tinha que assistir na final, ia todo o elenco. Então, era um contrato mesmo, que você tava… alocado, não? Como é que fala? Mas escalado, aplicado naquele programa. Sim. Então, você tinha um serviço a fazer, independente se você era eliminado ou não. Então, era um contrato que você recebia todo mês. Falava, gente… Pelo amor de Deus, eu preciso continuar nesse programa, eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui. E aí, todo mundo achava também que eu ganhava rios. Gente, eu recebia menos que todo mundo, foi uma loucura, entendeu? Todo mundo achava, tinha uma visão. E eu tava ali
querendo, falando, cara, tá tudo certo, eu não sei dançar. Mas, gente, o programa é incrível, fala sobre dança, é uma oportunidade de você estar num programa, que o programa do Faustão fala com um público completamente diferente. Muito. Estar ali também era muito gostoso. A produção era incrível, eu amei, fiz grandes amigos ali. Então, sabe quando você tá ali pelo programa, você tá ali pelo trabalho que você tá fazendo? E juro por Deus, Ju, o professor falava assim, vamos contar até assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu, 1, 2, 3, 4. Ele, não, Maria, 1, 2… Aí, na quinta vez eu falei, deixa eu falar, tá igual, tá? A diferença é assim, se eu falo 1, 2, eu respiro antes. Se a pessoa fala 1 e ela respira depois, já tá diferente. Então, é muito difícil. Muito. Amiga, e são 4 dias que eu tinha que dançar com aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. 4 dias só de preparação pra… E nesse dança… Eu nem lembro quantas horas era de ensaio. Não sei se eram 2, 1h30. Eu nem lembro agora, amiga. Mas eram poucas horas também de ensaio. Então, era uma coisa muito louca. Só que, ao mesmo tempo, era tão gostoso. Porque logo no segundo ritmo, se eu não me engano, eu virei que virou meu grande amigo. Eu tô falando do primeiro dança, né? Sim. Ele virou meu grande amigo. Que eu virei pra ele e falei, peraí, eu não sei dançar. Assim, eu entendo de ritmo, né? Eu sou atriz e a gente faz trabalho com… Mas eu não sei dançar junto. E morro de medo de pegada e tenho labirintite. Então vamos organizar uma coisa aqui. Eu sei contar história. Isso eu sei. Isso eu domino. Então posso pegar a música e criar uma história com ela? Ele, claro. Eu falei, eu vou dar a doideira aqui na minha cabeça e vou te falar o que eu sinto e você vê se você consegue criar alguma coisa. Aí ele, tá. Aí eu escutava a música e falava, cara, a gente pode contar uma história assim, assim, assado. Nesse momento que a música tá, tipo, mais alta, dá um boom, tem como você fazer algum passo que você me jogue pra lá então e depois eu venha correr… dirigiu a dança? Aí a gente… Aí ele fazia um movimento, e se desse movimento eu jogar você pra lá, e aí eu não sei o que… Eu falei, nossa, perfeito. A gente criava junto. Então a gente começou a criar todas as coreografias junto. Então era uma história que a gente criava… Pra você foi muito mais fácil se apropriar, porque era teu. Entende? Então, Ju, eu falava um sentimento. Eu falava assim, cara, nessa hora eu acho que é como se a minha personagem, ela tivesse com repulsa de você. Qual é o movimento? Aí ele fazia um movimento. Perfeito disso. Mas e aí foi funcionando muito? Como é que foi? Funcionando, cara, gente. Você foi sacando que… Amigo, por isso que eu falo que ele era meu irmão em outras vidas, assim. Porque, além dele ser um coreógrafo, eu ia falar um palavrão, mas sim, mas pode falar um puta bailarino, puta bailarino, coreógrafo, entendeu? E ele é cantor também, ele é um artista. Ele é um artista, assim. Mas o mais importante, ele é muito generoso, entendeu? Então eu acho que, como era a minha primeira vez no dança, era a minha primeira vez num programa, era tudo muito novo, e ele me permitiu eu ser eu, ele me permitiu estar num ambiente que eu sabia que eu funcionava, que era contar história. E aonde ele funcionava? Criando um movimento, porque de dança eu não entendo. Então, eu não precisava fazer nada. As pegadas ele fazia, ele me dava segurança. Então, realmente foi uma coisa junta, foi uma irmandade, foi um encontro, entendeu, Ju? Então, quando as pessoas falam de competição, eu não conseguia encarar, porque ali eu não competia com ninguém. Você competia com você mesma, sabe? Ju. Você tava ali só se superando. Exatamente, porque quando você vai dar nota, sendo muito sincera, é o que te emociona. Não tem como você, às vezes, solidificar, botar em número mesmo uma coisa que você tá vendo que se te emociona ou não, tudo bem. Errou o passo, sim, você viu, atrasou o movimento, beleza, entendeu? Mas quando é uma coisa que te toca, até aquela titubeada, não importa. Então eu acho que eu tava indo mais pela emoção do que preocupada com qualquer outra coisa. Então, por isso que eu não acreditava em competição. Porque eu acreditava que se cada um chegasse ali e contasse a sua história, não existe eu competindo com você. É o quanto você se entregou. E era o que acontecia, entendeu? Ali, de uma maneira em geral. E eu acho que, eu não sei, talvez esse meu movimento, assim, talvez esse meu pensamento foi o que fez eu chegar ali até a final, assim. Porque, de verdade, eu não era uma das preferidas, assim, no início, assim, nem… Tinha muita gente muito boa, muitos artistas muito conhecidos, assim. Foi uma grande surpresa. Você tem que ver minha cara no final. Isso eu juro pela minha vida, tá? Isso é uma verdade absoluta. E isso vocês podem perguntar, meu professor sem ele tá comigo. Quando entrou o visor, o telão com as notas, antes da nota final, aparecia a nota de cada um. Eu não conseguia fazer o cálculo rápido. Eu ficava muito nervosa. Matemática nessa altura do campeonato. Exatamente, ficava muito nervosa. Esse dia eu resolvi fazer.
E na hora eu fiz errada. Aí eu… É porque não tem… Acho que a cena não aparece. Eu aperto a mão dele e falo assim… Amigo, a gente não ganhou, mas tá tudo certo. Ah, você falou? Eu juro pela minha… Tá tudo certo. Aí na hora, entra o telão. Aí entra a gente em primeiro. Eu tô assim, ó… Eu não conseguia entender, porque não fechava a matemática na minha cabeça, entendeu? Mas foi muito mágico, assim, sabe? Porque ele mereceu muito também. Ele foi um lindo, um incrível comigo e talentosíssimo, assim. Então, sem dúvida… Experiência fantástica, né? Então, assim, foi a primeira vez, foi isso, assim, foi… E aí, depois, os outros programas, é isso, Sim, continuam mas trabalho. abriram-se muitas portas depois do Dança? Em sentido de trabalho, você diz? Mudou alguma coisa? O que você sente profissionalmente? Eu acho que, assim, de profissional, de trabalho, não foi uma coisa que assim, mudou. Não, mas de me conhecerem. Sim, democratizou a sua imagem. Muito. Chegou em muito mais gente. E eu vou te falar uma coisa que, assim, as pessoas… Eu acho que todo mundo ficava muito emocionada com o Arquivo Confidencial, mas eu vou te falar a importância dele, assim, e muito no meu caso. Eu não sabia que todo mundo teve Arquivo Confidencial, os 3 finalistas, né? E vale ressaltar, tá? Os meninos estavam na final lindos! O Lucas e o Nicolas dançando. Por isso que eu falo, é muito difícil. Não tinha como competir. Não, Eram 2 homens. Como pois você vai comparar homem com mulher? Pois é. Eu tô competindo com quem ali? Entendeu? No samba, arrasaram. Na valsa, todos lindos, parecendo E são príncipes. outros desafios, né, pra eles também. Então, era ali o que foi que tinha que ser ali, Sim. tá? O que eu tava falando? Que eu já até me perdi, eu falo tanto. Não, depois do… Profissionalmente, depois do Dança. Tá. Então, o que eu acho do Arquivo Confidencial. Todos os 3 tiveram arquivo. No meu, quando eles foram filmar, filmaram meu pai, filmaram minha mãe, teve meu irmão com meus sobrinhos e tal. Quando fui falar da minha irmã, a minha irmã abriu e falou que era lésbica e contou a história dela e tal. E por que eu falo que foi muito bom? Porque muitas mulheres vieram falar comigo. Muitas fãs. Pessoas que eu encontrava, eu recebi muitas mensagens. Então, foi tão incrível saber de histórias de milhões de meninas que, nossa, sofreram preconceito da família ou no trabalho. Então, foi uma maneira deles conhecerem um lado e conhecerem um lado da minha família, conhecerem um pouco da minha história, que às vezes no dia a dia, no trabalho, as pessoas não conhecem. Por mais que tenha hoje a rede social, a gente tá falando de um pouquinho antigamente, que eu já também não uso tanto assim, mas enfim, usava menos antigamente. Então foi uma forma de me conhecer. Então achei muito positivo nesse sentido. Te aproximou, te humanizou. Eu acho. Isso é importante. Foi isso, sim. E aí depois do Dança? Aí depois do Dança, convidaram pra fazer o Superchef. Da Ana Maria Braga, que eu falei também, pode me chamar que eu faço. Adoro. Adoro, vou aprender a cozinhar. Qualquer parada, vamos cozinhar. Adoro, Já Ana Maria, vamos, gente. E aí, às 5 horas da manhã, acordava. Nossa, tensa. isso que é tenso. Mas eu vou te falar, a Ana Maria, meu Deus. E isso também, você conhecer apresentadores incríveis e o público desses apresentadores também. E fui fazer o Superchef, conheci pessoas muito maravilhosas, que eram um elenco Olha, esse elenco. Amiga, 7 horas da manhã a gente já tava passando mal de rir, tá? Hilários. Tava com meu grande amigo Zulu, tava fazendo lá comigo também. Fez o Dança comigo. Depois fez uma novela comigo. E fiz o Superchef sem a menor… Amiga, eu cozinho. Lá em casa, eu e o B. A gente não tem funcionária, nunca teve. Eu faço faxina, cozinha, tudo. Sempre. Então, assim, comida caseira básica, tá? Nada. Entendeu? Nada grandioso. Eu não faço empratamento na minha casa. Tem muita coisa a fazer. Enquanto essa roupa tá lavando. Mas eu fui no amor. Então eu ia cozinhando o que eu como em casa. E fui indo, amiga. Ela vai nesse amor e vai ganhando e dominando o mundo. Amiga, foi… Maravilhosa demais. E vou te falar, foi tensa. Afinal, foi tensa. Eu quase fui desclassificada. Ah, é? Faltando 5 segundos, amiga. 5 segundos pra entregar. Eu ia ser desclassificada. Então foi Deus também, sabe? Foi… Sua estrela brilhando. E quando foi que veio a apresentadora, se apresentou? Então, aí, depois desse Superchef, foi uma brincadeira até que fizeram, né? Falando, Maria, mas você já ganhou Dança, já ganhou o Superchef. Maria, para de querer ganhar tudo. Onde que eu vou te colocar, e ninguém nunca te convidou pro BBB quando começou essa história de… Amiga, e vou te falar… Eu nem dou conta, eu fico só imaginando, eu não consigo… Eu ia ficar 3 meses sem ir no banheiro. Pois é, o cocô também. Amiga, dividir o banheiro. Vergonha, o cocô, dividir o banheiro, né? Tomar banho também no mesmo lugar que todo mundo toma banho, me dá uma angústia.
não dou conta, amiga. Não consigo. Eu sou muito envergonhada pra várias coisas. Por mais que eu seja falante, tem coisas que eu não dou conta. Assim. Mas se você fosse, você ia ganhar. Não, que nada. É difícil pra caramba estar ali, ser observada. E eu sou boba, entendeu? Nem ia saber se estavam falando mal de mim, se não tava. Ia querer ser amiga de todo mundo, não entender. Porque que brigar o quê, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Enfim. Mas aí fizeram essa brincadeira onde… Falei, não, gente, me coloca atuando mesmo. Vamos voltar aqui, vamos voltar a fazer muito programa, pelo amor de Deus, não aguento mais. Brinquei, e aí veio a oportunidade de eu apresentar o Fora da Cozinha. Que teve o Mestre do Sabor, que era o programa que o Claude apresentava. Que era uma competição de gastronomia. E aí o Fora da Cozinha era um programa em paralelo no G-Show. Onde eu entrevistava os eliminados do programa. Alguns artistas também, e interagia com o público, só que era ao vivo. E na madruga. Começava, tipo, sei lá, meia-noite, 11h40, meia-noite. E foi muito legal, amiga. Você se apaixonou? Me apaixonei. Muito legal. Não só falar de gastronomia, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. E tá conhecendo os chefes e conhecendo milhões de sabores e possibilidades. E tá recebendo também meus amigos. E o mais legal de tudo, essa interação com o público da internet, assim… O que acontece? A televisão, o audiovisual, a gente não sabe a resposta ali de imediato, né? Diferente do teatro. E essa coisa de você interagir ao vivo, as pessoas te respondem ali, fica mais presente, às vezes, sabe? Então foi muito interessante, assim. Foi bem legal esse programa. E aí, depois desse programa, eu fiz uma novela na Record, que foi uma personagem que foi uma psicopata. Foi muito legal, amiga. Foi um mergulho intenso, assim, muito incrível. Eu tive uma oportunidade muito maravilhosa, que é a coach, que foi a nossa preparadora artística lá na Record, Fernanda Guimarães. Ela é formada em neurociência comportamental. Então, assim, ela fez um mergulho comigo muito legal. Então, eu aprendi várias coisas sobre esse universo. Então, é o que eu falo da nossa profissão, assim, de você ter oportunidade de você dar umas viajadas, assim, conhecer, sabe, outros universos. Então, foi muito interessante. E aí, nesse mesmo ano, me convidaram para fazer o Super Dança. Que foi, tipo, só campeões, né? Que foi só campeões e finalistas. Eram campeões e finalistas das edições. Só gente fera, né, amiga? Era uma… Não, gente, sério. Eu olhava as coreografias e eu falava palmas, cara. Porque era gente incrível, assim, gente que já tinha passado. Sim. E tem isso, né, amiga? Porque eu acho que, independente de você dançar ou de você não dançar, você já ter passado pelo programa, tem uma coisa de que, assim, esse entendimento de competição é outro. Tudo bem que tem gente que continua indo com sangue nos olhos, aí é cada um. Mas eu digo assim, você já passou por isso, você já entende como funciona. É uma outra maturidade. É outra maturidade. Tem essa coisa ali do caramba, você chega, você tem que dar uma entrevista e depois dançar, tac, 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 começa a coreografia. No primeiro é uma tensão. Depois você já tá mais relaxado. Ou não, mas enfim, teoricamente um pouco mais. Então, o segundo era nesse sentido. Eu fui com muito carinho, era a despedida ali da última vez que ia ter o quadro ali com o Faustão e tal, né? Então, foi emocionante muito, né? Todo mundo ali junto, né? Nesse sentido. E aí… Só que era muito desafiador, amiga, porque não era uma coreografia, eram duas. Com 4 dias, com uma pessoa que eu nunca vi na vida. E por acaso, meu professor nunca tinha participado do Dança. E era um querido, um fofo, um amor. E eu falava pra ele, cara, tá tudo certo. Você que acalmava. Vamos… Eu já tinha participado, eu falava assim, cara, também não tem… Mas ele é um menino Marcos Viana, super experiente. O primeiro foi o Reginaldo Sama e ele foi o Marcos Viana. Super experiente, já coreógrafo também, já tinha morado fora, trabalhando e tal. Então, enfim, mas ainda assim, era a primeira vez dele no programa, né? E aí foi muito legal, só que muito desafiador. Eram 2 coreografias, amiga. Então era assim, de ritmos completamente diferentes. Gente. Então, assim, o primeiro foi forró e rock. Então, assim, eu tô ensaiando forró, 2 horas. Aí eu bebo uma água. Veste o personagem do Só rock. que, amiga, uma coreografia totalmente diferente. Sim. Eu nunca vi a pessoa. Eu tinha que fazer pegada com a pessoa. Eu tinha que fazer milhões de coisas. Então, assim, é isso que eu falo, era um desafio. Até eu vendo as meninas dançando, eu falo assim, gente, até eu perco a noção do quanto é difícil. Sim. Porque se eu falar agora, você é minha amiga há anos, eu falo assim, amiga, fecha o olho e você taca aqui em cima de mim. Você vai fazer? De boa, assim? Se jogar em cima de mim? Então você imagina,
Mas era mágico, porque rolava, entendeu? Funcionava, a gente, entendeu? Aprendia e rolou. E aí, o que aconteceu? Porque foi na semifinal, eu dancei forró e rock, depois eu dancei passo doble e funk. Não aguento, passa doble funk. Tudo a ver, né, amiga? É curto-circuito cerebral. Cara, era tipo assim, troca e vai, entendeu? E aí, dançando funk, eu machuquei no ensaio. Ah, tá. Quando eu fui dar um mortal. E aí, eu, claramente, ali na hora eu tava aquecida e tal. Eu errei o mortal. Falei, deixa eu repetir, porque eu tô errando. A amiga repetiu umas 5 vezes o mortal, no ensaio. E, cara, não, aí depois eu acertei, voltei mancando, os tornozelos sentindo dor. Cheguei no hotel, botei gelo, dancei no dia seguinte, passei de fase, tudo certo. Eu tava com aquela dorzinha, sabe quando você tá com dor de… Quando a gente torce, quando a gente tá de salto, que você dá aquele negocinho? Então, aí eu liguei pra minha ortopedista e falei, olha, eu tô com uma dorzinha no tornozelo, mas eu machuquei o meu dedão. Posso tirar um raio-x do dedão? Aí ela, você não quer tirar do tornozelo também? Eu falei, não, dei só um jeito. Eu quero tirar do dedão. Aí o dedão vi que não tinha nada demais. Era acho que uma inflamaçãozinha, não tinha muito nada demais. Só tinha dado uma pancada. Beleza, fui na semana seguinte pra semifinal. Só que eu fui um dia antes, que eu tinha que fazer um trabalho lá, de cabelo. Aí saí do trabalho de cabelo e fui pra casa de uns amigos. Na casa de uns amigos, na zoeira, caí no chão de um mau jeito. Nessa de cair de mau jeito, como eu tava com dor no tornozelo… Sabe, com certeza. Sabe quando a gente cai em cima dos tornozelos assim, sentada? Quando eu caí assim, eu falei, ai, meu tornozelo quis levantar rápido. Quando eu levantei rápido, eu girei na minha perna. Quando eu girei, dali eu não levantei mais. Foi um creque, fiquei no chão e não saí mais. E aí foi quando eu quebrei a tíbia. Aí tive que botar placa, parafuso. Nossa, aí, mas foi nesse nível, então? Amiga, cara, foi um… Assim, na hora, sendo muito sincera, nunca falei isso em entrevista, assim, porque… falei então, até pouco, assim, na rede social. Na hora, eu não me dei conta que… Sabe o que eu achei que tivesse acontecido? Como eu tava com dor no tornozelo já antes, eu achei que eu tivesse torcido o tornozelo. Sim. Aí, na hora, eu falei, gente, devo ter torcido o tornozelo. Tá de boa. E isso que eu tinha que dar 2 dias depois, era o meu primeiro ensaio na semifinal. Falei, tá de boa. Se eu tiver me lesionado, eu danço de muleta. Mas eu danço. Eu vou inventar uma coreografia de muleta. Na minha cabeça, era uma torção. Por quê? Porque eu quis levantar rápido e, sabe, tinha torcido. Só que eu não conseguia levantar do chão e meu pé… meio pendurado. Ele não tava pendurado, mas eu não consegui. Ele não, esse osso tava quebrado. Sim. Então ele não tinha… Tava desconectado, o pé tava solto. E aí eu falei, cara, mas tá de boa, vamos ver o que é. Começa a procurar emergência. Eu em São Paulo, né? Pois amiga? é. Fui na emergência, isso à noite. Procurei lá, o hospital tinha emergência, ortopedista, raio-x. Aí, vamos fazer o raio-x, sai o homem do raio-x. Eu falei, amigo, deixa eu te falar. Aí ele perguntou, como você se acidentou? Aí eu falei, tava na casa dos amigos, pulei aqui, saltei assim, quis girar rápido e tal. Contei tudo como é que foi. Sou uma dançarina, exímia. Não, aí ele virou e falou assim, mas mesmo se você tivesse sofrido um acidente… porque normalmente quem quebra a tíbia… Ele falou que normalmente, a maioria… É uma cirurgia que eles fazem direto, tá, amiga? Nem eu sabia. Ah, é? Acidente de moto. Quando a pessoa acha que cai em cima do osso. E lutador. Na hora de dar a pernada, quebra a tíbia. Tudo isso você já dominava? Como você, né? Lutadora! Né? Olha, amigo, eu tenho um corre na minha vida. Mas ele falou assim, mas normalmente a pessoa quebra reto. O seu osso está estilhaçado. Ai, meu Deus. Aí eu assim, não, amigo, e vem cá, falar. Não doía pra cacete, não? Eu não consigo… Amiga, você não podia mexer na minha cabeça. Eu parada na maca, assim, você mexia na minha cabeça, eu sentia assim, creque, o osso. Então eu só falava assim, só não me mexe. Ninguém pode me tocar. Se eu não me tocasse, eu não sentia nada. Ah, é? Se me tocasse, eu sentia creque. Era aflição. Zero dor. Mas era uma aflição de um negócio… Sim. Parece que eu escutava o barulho do creque, tá? Só isso, mas sentia dor. Aí eu virei pra ele e falei, não, amigo, deixa eu falar. Eu tenho um programa… Cara, parece uma personagem, mas é ela na vida real. Participar, tá? Preciso ganhar um programa rapidinho? Daqui a 2 dias eu tenho que dançar. Tem gente me esperando pra dançar. Tem um professor me esperando, não posso fazer isso com ele. Daqui a 2 dias eu tenho que dançar. Ele falou assim, Maria, seu caso é cirúrgico. Você tem que operar. Aí eu, quê? Amiga, na hora…
Mas nunca, na minha vida, mas nunca. Todo o dinheiro que eu não tenho, eu casaria que nunca. Nunca pensei. Falei, operar? Ele falou assim, seu osso tá estilhaçado, eu preciso entender o que você… Alô? O que você trabalha com o quê? Aí ele achava que eu era atleta. Eu falei, não, amiga, eu não sou atleta, não, eu sou atriz. Aí ele, mas você tava fazendo algum trabalho de atletismo, alguma coisa? Eu falei, não. Aí eu falei, não, peraí, eu tô numa competição de dança. Aí ele, então você machucou dançando? Eu falei, não, mas eu não tava dançando agora. Ele falou, não, mas peraí, o que você tava fazendo? Aí eu lembrei do ensaio, Claro. que eu já tava lesionada. Eu falei, cara, será Você forçou que eu um monte de vezes. devia estar com uma rachadura já? Aí eu terminei de quebrar na hora que eu caí no chão, obviamente, entendeu? Na zoeira, Sim. terminei de quebrar uma coisa que já podia estar rachada. Ele falou, mas só pode ter acontecido. Por que aconteceu? O meu osso, amiga, minha tíbia, ele quebrou em diagonal. Aí o osso abriu, Chocada. ficou ponto. E esse pedaço todo, ele teve que fazer um patchwork, porque todo estilhaçado. Aí ele falou assim, o osso já tava, tipo, amolecido, como se estivesse fraco, assim, Aham. assim. Aí botou uma placa, 8 parafusos. Fiquei 3 dias internado no hospital. A cirurgia foi no Rio. Foi em São Paulo. amiga. A cirurgia foi lá? Você ficou direto? Da- Internou na hora? Ele só falou assim pra mim. Ele falou, você mora no Rio, né? Eu falei, moro. Aí eu fui entender que eu não ia poder dançar. Aí eu liguei, a primeira pessoa que eu fichas liguei foram caindo. pro B. Liguei pro B. Eu falei, amor, Marido aconteceu isso. lindo, maravilhoso, meu amigo da vida toda. Exatamente, Amo muito de paixão. Não, quase tanto que eu, né, amiga? Sim. Pô. Amigo e Então, irmão da minha vida toda. Liguei pra ele, liguei pro meu empresário. Falei, olha, tá acontecendo isso. E aí o médico falou, você é do Rio, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, você já tem um ortopedista lá? Você já tem um médico lá? Eu falei, eu tenho minha médica que cuida de mim. Enfim, tenho uma amiga ortopedista. Mas assim, eu não tenho Sim. ninguém, porque eu não… Nunca teve problemas ortopédicos. Aí ele falou assim, porque se você por acaso preferir operar no Rio, porque você já tem um médico, não tem problema, mas você tem que ir de ambulância. Daqui, direto pro hospital. Você não pode sair do hospital. Ele não me liberou sair do hospital e ir pra Sim. qualquer outro lugar. Ah, eu vou pra casa e depois eu penso. Ele falou assim, você precisa operar agora. É tipo assim, emergência. Você precisa operar hoje, né? É esse tempo que você tem. E aí a sua ficha caiu? Aí, na hora, eu falei, eu não tenho possibilidade de sair daqui e pegar 7 horas pra nenhum lugar. Não, Ouvindo crack-crack. Porque mesmo enfaixado, eu ouvi o crack-crack. Amiga, eu operei na mesma… Horas depois, o médico já chegou, já me operou. Fiquei 3 dias internada. Voltei pro Rio de carro. 2 meses sem botar o pé no chão. 5 meses e pouco pra voltar a andar normal. Nossa. E aí? Perdi. Na mesma hora, meu contrato foi rescindido. Aí, porque eu saí do dança, né? Eu fui eliminada. Porque esse contrato não era longo. Aí, meu contrato foi rescindido. Perdi outros contratos de trabalho. Não pude trabalhar porque perguntavam… E aí, a Maria vai andar quando? Eu não tinha resposta. Então, amiga… Aí, quando você E fala os do desafios gap… emocionais de uma fase como essa, né? Amiga, eu vou te falar, se não for uma cabeça… Se você realmente Pois é. você não tiver… Porque altera a sua vida inteira, amiga. É. Porque você fica dependente absolutamente… Porque Sim. a perna é uma coisa… Ah, mas você tem o braço. Sim, mas o braço tá na muleta, né? Então como é que você carrega um copo d'água? Não tem. Alguém tem que pegar pra você. Então… E eu não podia de jeito nenhum botar o pé no chão. Então o pé ele ficava suspenso. Então eu andava de muleta com o pé suspenso. Eu fazia Sim. xixi com o pé suspenso. Então, se você não tivesse alguém ali, é o que eu falo, eu agradeço muito ao B. Se você não tem alguém ali, é um rolê. Aí qual é o desafiador? Se você é uma pessoa que faz tudo, é o aprendizado de você Sim, deixar aceitar. alguém aceitar. Aceitar. Então foi esse primeiro aprendizado. 2, a ausência do trabalho. O gap de você sair do mercado, que é cruel, e depois o gap de voltar. Porque a perna em si, amiga, eu sabia que eu ia voltar a andar, graças a Deus, Sim. entendeu? Então, assim, foi uma lesão grave? Foi, botei placa, parafuso. O parafuso até hoje incomoda. Mas assim, voltei a andar normal, Sim. fazer todas as Faz atividades. esportes. Então eu tinha muita esperança nisso. Então esse não era… A minha preocupação real não era nessa questão do corpo. Eu estava bem cuidada, eu estava com os médicos. Mas era o trabalho. Porque todo esse tempo era o dinheiro que… Lembra o papo do início? Aham. Essa É matemática que você tem que fazer. E aí essa volta é difícil. Porque aí você sai do mercado, o mercado mudou, veio a internet, mudou todo o perfil, E aí, mudou o pra perfil voltar de pro escalação, game é desesperador. aonde você se encaixa, aonde você tá. Graças a Deus eu tenho projetos pessoais, fiz peça de teatro, vou fazer… Mas assim, essa volta… Então foi Qual foi o ano esse do… 2021. 2021. Amiga, a gente tá em 2025.
Então, assim, até hoje eu vejo resquício de coisas que aconteceram nesse período, certeza. sabe? Então foi um período que, assim… É que nem a maternidade, é um trauma, né, na vida profissional. É muito É difícil. foda, amiga. Então, assim, você entra quase como você entra num vale, assim, né? Não entrei não no lado emocional, assim, porque graças a Deus Você ficou bem. Fiquei bem, assim. Em nenhum momento eu chamo… Eu olhava pra minha perna e falava assim, cara, é bom também que eu aprenda o outro lado de quem é deficiente físico. Cara, as pessoas não ajudam, amiga. A rua não é preparada. Sim. Então, eu fiquei tentando ver um lado barato. Sabe esse lado Sim. artista? Eu fiquei tentando usar positivamente. Então, graças a Deus, isso estava muito bem resguardada. Mas na questão profissional e financeira, foi uma luta, assim. Claro. Porque eu não podia… Amiga, não tinha como. Sim. Não tinha como dizer. Então, E além da esse impossibilidade, o medo. O medo, total. O medo de faltar, é isso, que é o que a gente vive mesmo. Quando Então, não quando tem você falou uma autonomia financeira. Se teve você perguntou, né, no início, Sim. se eu tive um período. Esse foi o período, assim, mais difícil, sabe? Foi o período mais tenso. E aí, a gente entra num papo que é muito sério, assim, que é os atores e as suas obras. E a gente não é remunerado por isso, né, amiga? Assim, hoje a gente fala de plataforma de streaming, que eu fico pensando, a gente tem milhões de atores consagrados, que a gente… Cara, atores das antigas, atores incríveis, que tem milhões de novelas, que hoje, pra gente assistir essa novela, a gente precisa pagar um plano de assinatura. Mas o ator fez aquela novela e ninguém tá recebendo pra isso. E tem várias novelas ali. Então, se você recebesse uma porcentagem daquele trabalho que é seria seu por digno direito, e justo, óbvio. Isso ia girar de uma forma muito mais justa. E aí os atores estariam… Se eu fiz um trabalho, eu preciso ser remunerada por isso. Não é o que acontece. Então hoje a gente vive um sistema que a gente está tentando mudar. Graças a Deus tem a Interartes, que é essa associação que ajuda muito a gente. Que se não fosse ela, eu não sei o que a gente seria assim mesmo. Porque a gente precisa mudar alguma coisa, sabe, amiga? São trabalhos que todos os atores fizeram, né? Enfim, direitos também de música, todos os direitos, né, de direção e autores também, né? São direitos nossos que seriam coisas que ajudariam muito os atores, assim. E, além de ser o nosso direito, possibilitaria os atores estarem girando. Você vê vários passando muitas dificuldades, Muita dificuldade. Entendeu, amiga? E quando a gente fala da gente, ainda assim a gente tá numa geração e com uma idade que a gente, graças a Deus, a gente tem um caminho, ainda tem um mercado pra gente. Mas quando a gente entra em outras idades, a gente tá falando de um etarismo que existe na nossa sociedade muito cruel. Cruel. Então é muito mais injusto ainda. Então são sistemas que a gente precisa falar e ajudar a mudar e a mexer, sabe? Graças a Deus eu acho que tá caminhando, sabe, amiga? Mas tem que reclamar, tem que Mas lutar. são coisas que eu acho que é interessante a gente verbalizar e dividir com o público, entendeu? Porque a gente lida com o lúdico, a gente lida com a magia, a gente lida com a história. Mas hoje, como a gente tem a internet e existe pessoas falando um lado que é isso, que o ator ganha-se isso, que o ator é milionário, que o ator… É legal mostrar outra realidade, que tem muitos trabalhos passando, que a gente não é remunerado e coisas aconteceram, porque quem a gente tem ao nosso lado é o público. O público construiu isso junto comigo. Sim. E de verdade, eu divido minhas obras e meus personagens com o público. Foi através deles, a magia só acontece por conta deles. Então eu dividi com eles a minha angústia, eu dividi a minha luta. Eu acho que é uma coisa até de ser honesta. Sim, é leal, né? Leal com eles, porque eles construíram isso comigo, sabe? Então hoje, toda oportunidade que eu tenho de mostrar esse outro lado, que é o lado difícil, é mostrando que assim, gente, construímos juntos. Hoje, esse glamour que às vezes rola, porque rola, né? Você tá ali no camarote, aí acha que é glamour, né? Teve muito perrengue e vocês me ajudaram a construir, estamos juntos e vamos fortes e vamos… Porque eu agradeço muito o público, entendeu, amiga? Os meus personagens, então, eles cresceram muito por causa do público. Vocês amam de paixão. Eles foram se apaixonando por você, que é quase impossível não se apaixonar. Amiga. E aí? te E amo. agora? Tá acontecendo alguma coisa que você pode falar? Amiga, posso. Ó, uma das coisas, assim, que a gente vai ver como é que vai ficar esse ano. Eu fiz ano passado, né? A gente viajou por vários estados. Muito interior de São Paulo, mas a gente fez outros estados também. Que foi com a peça Gaslight, uma relação tóxica.
É um texto dirigido e adaptado pelo Jô Soares. Foi o último trabalho dele aqui em vida. E eu gosto muito de ressaltar isso, porque para mim não foi por acaso, amiga. A gente está em pleno século XXI, falando sobre violência psicológica. Um texto que foi escrito em 1938. E a gente está no século XXI. A gente hoje vive a violência psicológica no trabalho, na relação de família, na amizade. Muito, né? A gente tem milhões de casos e os números, infelizmente, cresceram muito do feminicídio. Então, foi muito legal. É muito legal fazer parte desse time, dessa família Gaslight, mas poder viajar com a peça no ano passado. Então a gente conseguiu. Mas é uma peça que não tem patrocínio ainda. Então, como a gente está falando da realidade… Estávamos conversando sobre isso, Conversando sobre isso. É uma peça muito importante, muito necessária. A gente vê o público no final esperando falar com a gente. E não é nem só para dar parabéns, amiga, é para contar suas histórias. Porque se conecta nas suas dores, né? Exatamente. Então a gente vê a importância disso. Então é um projeto que, se Deus quiser, esse ano vai voltar. A gente está esperando ver como é que vai ficar essa questão da lei, de incentivo, tudo isso. Então um projeto que já está aí. Tô com um projeto muito bacana que ainda… Enfim, posso contar com um projeto com mais 3 amigas minhas, atrizes, que vai ser esse ano também. Vou lançar agora um curso que é sobre… Tem o André Soares Pereira, do grupo GSP. Ele tem alguns livros sobre empreendedorismo, né? E ele lançou agora um curso sobre empreendedorismo e alguns módulos. Ele convidou alguns artistas para falarem sobre esse módulo com ele. E um dos módulos é sobre felicidade no trabalho. E eu tô falando sobre isso. Então é uma aula assim, que a gente dá falando sobre a felicidade. Como a gente aplicar a felicidade independente do trabalho que a gente esteja fazendo. Que é um outro braço, entendeu, amiga? De uma outra possibilidade de eu dividir experiências e coisas que eu venho aprendendo não só como atriz, mas… E a gente vai organizando e aprendendo a receber por tudo aquilo que a gente sabe, né? Exatamente. Que é um grande desafio. Amiga. Muito. É um grande desafio. Tanto talento, tanta coisa que a gente divide e faz. E a gente ainda não sabe nem por onde começar a monetizar isso. E tem um pouco de vergonha, um constrangimento. É o que eu tava falando às vezes é difícil… É que nem você falar da arte, mas é isso. Aí você fala de si, aí você vai fica botar muito em valor. subjetivo, muito subjetivo. Tudo. Aí você define um valor pra você, para aquilo. Nossa, gente, qual é o parâmetro, né? De quanto pra quanto? Mas é uma coisa que eu tenho falado, principalmente nas minhas reuniões hoje, amiga. Eu sou uma pessoa que… Assim, eu sou mais altruísta, né? Eu gosto muito do ser humano, então normalmente eu tenho a tendência mais em pensar antes no outro do que em mim. Então é uma coisa que eu venho tentando modificar muito com a minha astróloga, com as pessoas que eu converso, assim, de também enxergar o que eu gostaria de fazer, o que eu gosto. E aí hoje eu fico pensando nos meus projetos pessoais também, o que eu gostaria de dividir. É isso, assim, de coisas que a gente foi aprendendo. E aí, amiga, eu entendi que se a gente não bota na energia do trabalho e você não monetiza, que seja R$5, não importa quanto você cobre por aquilo, mas se você não coloca um valor por aquilo, ele não entra nessa energia do trabalho, ele fica numa energia de troca, que é diferente. Então hoje, até isso é um aprendizado de você também, é um empoderamento também pessoal, né? De você também saber, você também a se dar o valor nesse lugar, né? E, amiga, abrir outras frentes também, se enxergar em outros lugares de trabalho. Acho que isso é muito importante, né? Como eu falei no início, que eu te parabenizei, a gente está falando de uma sociedade que para a mulher ainda é muito novo se descobrir em vários… Assumir, né, as suas opiniões, Amiga, se colocar, botar na linha de frente. muito. Outro dia uma pessoa veio falar comigo, nossa, mas você não tem medo, você se coloca na linha de frente. Eu falei… eu não tive muita escolha, eu tinha que fazer, sabe? Eu sofri, né, um monte de trauma também. Eu passei por dificuldades e maternidades e histórias na vida profissional. Chega aquele momento que eu falei, eu vou fazer de qualquer maneira. E eu vou fazer e ninguém vai me parar. E é muito isso, a gente vai. E aí, fazendo, a gente vai aprendendo, como você falou. A se colocar, a saber que merece ganhar, né? Aí a gente, às vezes, depende do outro. Fala, nossa, mas você é muito boa. Nossa, mas é tão importante o que você tá fazendo. Aí você fala, caramba, até hoje eu me emociono. Eu tô há 4 anos, sabe? E parece que a gente ainda precisa disso, sabe? E eu… acredita, né? Confia que a gente já é merecedora. Mas amiga, eu acho que
Não o precisar disso como uma dependência. Sim. Mas em todos os livros de todos que falam sobre o ser humano e estudam o ser humano, você enaltecer o outro é uma coisa grandiosa Sim, e maravilhosa. muito. Então a gente receber esse enaltecimento, e que normalmente vem no momento que a gente precisa mesmo, isso é grandioso sim, faz Muito. parte. Então quando você fala que a gente é bom, porque é mesmo, porque tem hora que chamusca, cara. A gente, por mais que a gente não duvide ao ponto de parar, mas tem hora que a gente fala, Sim, "Caramba, a gente será?" balança, né? Balança. A gente balança. E isso é outro aprendizado também, né? Quando a gente percebe que as mulheres estão juntas, assim. Amiga, eu me emociono. Vou te também. falar, isso me emociona, isso me toca, isso parece bobo. Não, tem isso- gente que acha, ai, que Não. Gente, Não, sei lá, 186 mulheres, eu não sei quantas mulheres. Eu acho que é 186 mulheres que eu já entrevistei aqui. mentira. É. Fico emocionada. E assim, mulheres inteligentíssimas, Ai, amiga, que linda, de e todas as parabéns. profissões, Ai, você é muito maravilhosa. revolucionárias e que linda. aqui acontece alguma coisa, né? Aham. Aqui acontece alguma coisa, É. porque não tem roteiro, não tem nada. Não, é isso. É delícia. olhar no olho e se entregar, entendeu? É. Se interessar genuinamente, ouvir de verdade. E aí eu fui percebendo, gente, isso aí é uma energia que transforma tudo. Transforma Uma mulher tudo. de mão dada com a outra, se olhando. E uma, sabe, botando essa energia Essa de troca. potência, de crescer. Eu acredito em você, eu te amo, eu te admiro. Falei, nossa, a gente pode fazer muita revolução. Mas, amiga, eu acredito nisso. Que- Porque a gente tem esse poder mesmo. A mulher, ela Sim. tem esse poder, né? E muitas vezes a gente foi estimulada a rivalizar, acreditar que só tinha espaço pra uma, justamente pra não acontecer. É claro. A revolução. É claro. É pra enfraquecer. Não, Óbvio. elas separadas é muito melhor, é muito mais fácil de controlar. Óbvio. Elas juntas é imparável. É imbatível. Imbatível. Então, assim, eu tenho vivido isso aqui na prática. Tô muito emocionada da gente ter se reencontrado. Também, amiga, que delícia, que Eu prazer. sou muito apaixonada por você, pelo E seu eu trabalho, também, por você como amiga. pessoa. E que lindo que você tá fazendo, e que transformador. Parabéns, amiga, porque é muito gostoso. Eu acho que nessa troca entre duas pessoas, enfim, né, que Sim. estão aqui, é tão grandioso, porque o número de pessoas que você transforma junto, isso que é mágico, né? Hoje a gente tem essa oportunidade, né? Sei lá, uma de terapia, tocar um encontro milhões de espiritual. corações. Eu não sei nem definir quanta coisa acontece ao mesmo tempo. Muito linda, parabéns, Tô torcendo amiga, muito, amei. quero que você conte comigo sempre. Muito obrigada, tá? muito obrigada. Te amo do fundo Te do meu amo. coração. Amei tá aqui. Tudo que você precisar, conta comigo, Você com Senta também. Direito Garota. Ai, você que a gente também. faça coisas lindas juntos, que você seja sempre muito feliz, que você siga onde você chega, você brilha e aí você ganha tudo. Amiga, você Obrigada. brilha muito, muito sucesso nesse caminho. Obrigada por esse programa, porque ele é muito necessário. E esse encontro entre as mulheres. Muito obrigada, você é uma linda, te amo. Também. Beijo, Bernardo! Olha com quem eu tô, Sortudo! olha com quem eu tô. Ele vai morrer de ciúme. Amo, Morra. amo. Obrigada, Beijo, amiga. gente, beijo. Beijo, 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 beijo. Senta direito, garota.